Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Fonte Viva. Eu sou a Márcia Koch e hoje nós vamos trazer a lição de número 6, Aceita a Correção. Mas antes de iniciarmos, eu quero convidar aqueles que se sentirem confortáveis a fazer um pequeno relaxamento antes de nós fazermos a reflexão dessa belíssima lição, onde Chico e Emmanuel traz mais uma reflexão para nós. Aqueles que se sentirem confortáveis, por favor, fechem seus olhos. Aqueles que não podem permanecer de olhos abertos, ok? E assim, vamos respirando tranquilamente, sentindo essa energia ao nosso redor, sentindo um tranquilizar dos nossos batimentos cardíacos, nossa respiração que se aquieta, colocando foco e atenção plena no que iremos trazer de conhecimento, entendimento para hoje. Vamos pedindo aos protetores, mentores, amigos da luz, os protetores e mentores da Casa SEMI, que possam nos inspirar, que possamos ser inspirados pelo alto também, pelos nossos mentores, e sempre amparados pelo nosso Mestre Jesus. E assim agradecemos e damos por iniciado a atividade de hoje, dando sempre graças a Deus. Que assim seja. Vamos lá, pessoal. Aceita a correção. Lição de número 6 do livro Fonte Viva. Diz assim, eu vou lendo os trechinhos e a gente vai trazendo essa visão, que é uma simples visão, uma opinião do que a gente tem, e pode ir ou não de encontro com aquilo que você pensa. O que você achar diferente, coloca nos comentários aqui. É enriquecedor para o nosso projeto ter as opiniões de vocês, ok? Então diz assim, e na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É uma frase, um trechinho de uma frase de Paulo, está na carta de Hebreus, de número 12:11. O que ele diz aqui, resumidamente, né? Que parece que essa corrigenda, né? Essa tarefa, essa correção, né? No momento que a gente está presente, nessa nossa vida presente, ela é sempre de dor e sofrimento. Lembrando que Deus não quer que nós tenhamos essa dor, esse sofrimento. Nós que nos chicoteamos, achamos que nós somos culpados, minha culpa. Não tem essa, gente. Não, nós somos equivocados. Em algum momento da nossa caminhada, do nosso aprendizado, a gente se equivocou por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Por isso que Jesus dizia, vai, não peques mais, porque a partir de agora você tem o conhecimento. Tendo conhecimento, você também está apto a receber a correção. Ou seja, plantou, colhe. É assim que funciona. Se a gente plantar a tal da pimenta, a gente vai colher a pimenta. Não vai colher nada diferente de pimenta. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado, pois somos responsáveis pelo nosso plantio e também pela nossa colheita. E ele segue dizendo assim: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, há breve tempo de suas leiras retificadas brotarem flores e frutos deliciosos. Ou seja, ele está falando que a terra precisa do arado para deixar ela preparada para que toda aquela oxigenação venha da terra, para que todos os nutrientes, minerais estejam preparados para receber a semente. E aí vem as belas flores e frutos. A gente pode até jogar a semente numa terra que não está preparada, só que ela não vai trazer bons frutos. E ele segue dizendo: a árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se da beleza e a fartura. Ou seja, a gente precisa de algumas podas, de alguns reparos em alguns momentos da nossa vida. Nós somos
freados pela vida em algumas situações. Acredito que muitos de vocês já devem ter passado por isso, né? Que às vezes a gente fala assim, ah, a vida me colocou um freio, eu estava indo num ritmo acelerado, num estresse constante, alguma coisa. Mas depois desta poda, vamos dizer assim, né, entre aspas, nós renascemos com muito mais tranquilidade, com muito mais parcimônia. Então, certas corrigendas realmente são necessárias para que possamos seguir adiante. Ele segue dizendo assim: a água humilde abandona o aconchego da fonte sobre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Olha que belo, que poesia, né? Tem que ter coragem para sair do aconchego da fonte, tem que ter coragem para sair do ninho para enfrentar a vida. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Alma enquanto encarnados, espírito enquanto estamos na pátria espiritual, na erraticidade. Ele diz assim: a corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A corrigenda é rude porque nós achamos que ela deve ser rude. Lembro-me de Chico que ele sempre falava assim, né? Que nós podemos pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo que a correção venha pelo mínimo da dor. Quando perguntavam a ele sobre a questão de guerras, alguém apertar botão, de fazer alguma coisa nesse sentido, ele falava assim: a humanidade deve à Terra, ao planeta Terra, toda essa reparação, toda essa corrigenda. Mas nós podemos sim pedir que aquilo venha pelo mínimo da dor. E como é isso? Prática do bem, conhecimento, autoconhecimento, tendo consciência que aquilo que está sendo passado para cada um de nós é uma necessidade de reparação. Me faz lembrar aquela passagem de Jesus quando ele condena a figueira que ninguém mais coma do seu próprio fruto. Mas por quê? Porque ela estava linda, frondosa, cheia de flores, enganadora, porque não tinha fruto nenhum ali. Ou seja, ele comparou aos falsos profetas, ele comparou aqueles que falam, falam, falam bonito, etc. e tal, mas não surte efeito a sua fala. Ou seja, não teve a terra preparada com arado, não se preparou nisso. Então ficou algo vazio. Não é que ele foi ruim com a figueira que não deu bons frutos. E ele continua dizendo assim: a terra, a árvore, a água suportam através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo resplandecedor. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. O que ele está dizendo aqui? Que na natureza, a natureza aceita tudo. O rio, por mais que ele tenha uma cheia devido às chuvas, ele às vezes sai do seu curso, ele fica revolto, um monte de coisa, e leva tudo pela frente. Destrói as árvores, plantações, os ninhos dos pássaros, mas a natureza se refaz. O pássaro vai lá e constrói o seu ninho novamente, o leito do rio se reconstrói, a árvore ajuda as sementes que foram espalhadas, elas são germinadas por aquela água que subiu. Então, é um fluxo natural que a natureza, natural da natureza é grave, né? Mas é um fluxo normal, é uma coisa natural que a fauna, a flora segue e obedece essa lei natural, essa lei de Deus. O ser humano, como ele diz aqui, que é o problema do livre-arbítrio. Quando a gente está na etapa da razão, a evolução, né, que já é onde nós temos o livre-arbítrio, um pedacinho dele para a gente poder começar a tomar as nossas decisões, e ainda tomamos decisões erradas, é onde que ele fala que a gente não consegue trazer por coração, entender que aquilo realmente
é necessário para a nossa corrigenda. Como é a lição, aceita a correção, aceita que dói menos. Ah, Márcia, mas será que eu não posso fazer alguma coisa para diminuir aquilo que eu nem sei o que eu fiz lá atrás? Pode ser que a gente não lembre neste momento pelo véu do esquecimento, por essa bênção que Deus nos deu. Porém, o nosso subconsciente sabe. E principalmente porque quem está em volta da gente, seja no lar, seja no nosso trabalho, num curso que você vai fazer, num lugar que você vai se alimentar, em qualquer lugar, nós encontramos a semelhança, aquilo que nos atrai. Por que motivos que cargas d'água você entra na loja de sapato A e não na B? É atração, é energia. Ah, puxa vida, fui mal atendido naquela loja. Você poderia ter entrado na outra. Então, o nosso livre-arbítrio faz com que sempre a culpa a gente coloque em quem a gente quiser. Já que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A gente nunca olha no espelho e fala assim: caramba, né? A pessoa me tratou mal, mas eu deveria lembrar de pagar o mal com o bem. Pô, a pessoa não gosta de mim, como diz Divaldo Franco, o problema é dela. Agora, se eu não gosto da outra pessoa, o problema é meu, eu que tenho que reparar o erro. E também nós não podemos dizer que Deus é injusto quando nós passamos por algum tipo de corrigenda, por alguma correção, porque nós pedimos isso. Só que nós estamos com o véu do esquecimento, e aí nós achamos que realmente nós somos seres injustiçados, que somos coitadinhos. Ninguém é coitadinho aqui. Muito pelo contrário, nós somos muito bem inteligentinhos para fazer coisas erradas. Então, a prática do bem, o conhecimento, o autoconhecimento, nos leva à evolução, a nos tornarmos seres melhores. Então, por isso, aceita que dói menos. E ele finaliza aqui dizendo assim: finaliza não, tem mais uns trechos grandes, vamos ver se eu vou ler tudo aqui. Ele fala assim: raros, contudo, lhe aceitam a bênção. Realmente, são pouquíssimos que aceitam aquela situação. Como diz num determinado filme, né? Aceitou a morte como uma velha amiga de bom grado e seguiu com ela. Não só a morte, mas qualquer outro tipo de corrigenda, de reparação que a gente passa. Ele fala, raros seres humanos, contudo lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho. E quando é levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada ao fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Em resumo, o remédio amargo às vezes nos é necessário. Já viu várias pessoas, a gente tem várias histórias de pessoas que passaram por determinadas situações na vida e elas mudaram? Pegamos aqui, eu posso falar porque ele também já está no andar de cima e acredito que não vai ficar chateado com o exemplo do próprio Abílio Diniz, que quando ele era jovem, antes dele ser sequestrado, ele falava assim, não, eu sou jovem, eu sou forte, eu luto jiu-jitsu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não preciso andar com segurança. E aí ele falava que o pai, o irmão, várias pessoas da família andavam com segurança. E ele se achava a pessoa mais protegida do mundo, achava que não precisava de ninguém, e no fim acabou acontecendo o que aconteceu. Só que isso também foi necessário. Foi um remédio amargo para que ele visse a vida de uma outra forma. Passou a se tornar um ser menos, palavras dele, menos arrogante, uma pessoa mais empata com a vida, empata com a vida, com outras pessoas. Às vezes, algumas coisas nos acontecem para que a gente consiga enxergar além do nosso próprio umbigo. Ele diz aqui que às vezes vem gosto do fel. Está no Evangelho também, segundo o Espiritismo, o remédio amargo. A gente às vezes precisa dele, mas também a gente não pode perder essa oportunidade de reparação.
Às vezes a gente está em determinadas idades da nossa vida que fala assim: ah, agora eu não mudo mais. Ah, deixa para a próxima encarnação. Às vezes a próxima pode demorar muito, porque a fila está grande e nós precisamos realmente aproveitar todas as oportunidades de aprendizado. Nós não vamos conseguir, numa única encarnação, resolver todas as nossas pisadas de bola, todos os nossos equívocos de épocas passadas. Porém, lembrem-se, antes de sair se chicoteando, era o melhor que nós sabíamos fazer. Mas, Márcia, a pessoa matou, roubou dos nossos seres, né? Olha para a Idade Média, que éramos nós mesmos ali, que estávamos por ali, provavelmente, as guerras, tanta confusão que teve no planeta, de tanta destruição, de tanta cobiça pelo poder. Então, o que acontece? Nós fazíamos o que sabíamos fazer de melhor, porque a frequência, a sintonia, a energia planetária nos conduzia para aquilo. Tinha pessoas diferentes? Tinham. Tinham seres avatares iluminados que estavam aqui para nos ajudar? Sim, haviam. Porém, nem todo mundo seguia. Nem todo mundo seguiu Cristo. Cristo foi o maior exemplo, Jesus foi o maior exemplo de redenção. Ele veio aqui e falou: vamos embora, que eu estou trazendo aqui o bonde para a gente aceitar a corrigenda, se melhorar. E quantos pularam do barco? Nicodemos, na forma romantizada daquela série Os Escolhidos, que está fazendo sucesso lá naquela lá que começa com a letra N, naquele streaming com a letra N, o que acontece? Ele teve um convite, ele falou com Cristo, ele teve com ele naquele momento do aprendizado, do renascimento, que ele pergunta: como pode eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe para renascer? E aí ele fala que nem todo aquele que nascer da água e do Espírito não tem como conseguir passar adiante. E no momento romantizado que eu falo, é quando Jesus e toda aquela equipe, né, os apóstolos que ainda não sabiam que eram apóstolos que estavam com ele, o que ele faz, né? Pedro, que ainda ele é chamado de Simão, fala assim: nossa, mestre, professor, mestre, chama e fala assim: achamos uma sacolinha cheia de ouro. Mateus, que era o que fazia todos os cálculos ali na série, olhou e falou assim: nossa, nós temos proventos para 2 semanas de comida e hospedagem. Quem será que deixou aqui, mestre? E Nicodemos está escondidinho atrás de uma parede, ali chorando, porque ele queria seguir o mestre. E ia ter uma grande oportunidade de redenção. Só que ele fez? Ele teve medo, ele se acovardou, ele preferiu, na escolha dele, que Jesus não condenou, em ficar com a materialidade. Ele teria que abrir mão do cargo dele de doutor da lei, de um monte de coisas. E nessa cena que é tocante, que ele fala assim: ah, você chegou tão perto. Então, será que a gente vai ter que ficar ouvindo isso do Cristo? Ah, o quanto nós chegamos perto? Vamos então aproveitar a oportunidade que é agora. Vamos fazer a nossa parte agora. E não pensem que nós temos que fazer grandes obras. Basta ajudar um inicialmente. Basta fazer o bem sem olhar a quem, para um. E quando aquela amiga que a gente chama de dor, de sofrimento, bater a nossa porta, agradece a Deus e pede forças para aceitar a correção e conseguir reparar aquilo que necessita ser reparado. Mas não esqueça de pedir, se possível, meu Pai, que venha pelo mínimo da dor. E assim, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo essas orientações que a espiritualidade amiga nos intui sobre essa lição do Fonte Viva e que aquilo que fizer sentido para você, leve adiante, coloque em prática. Aquilo que não fizer sentido, deixa na prateleira. Um dia fará. Agradeço vocês, fiquem com Deus e que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com vocês. Até uma próxima oportunidade, pessoal. Fiquem bem.